Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Rádio Geração 7. Boa noite, estamos ao vivo aqui, Isaac Mendonça. Para você que já estava esperando aí, ansioso pela live da Geração 7, nós estamos aqui, firmes e fortes, graças a Deus, começando mais uma semana. E agora são exatamente 20 horas e 25 minutos e estamos ao vivo. Bom, eu gostaria de convidar o Isaac Mendonça aqui já para fazer uma oração com a gente, para a gente começar a nossa live e logo mais nós vamos falar quem já está online por aqui, viu, Jean? Vai ser bênção. É com você, Isaac Mendonça. Oremos então. Querido Deus, Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui abrindo a Sua palavra, Pai, para aprender mais e mais sobre Ti. Obrigado pela Sua infinita misericórdia de nos trazer em tão boas circunstâncias. Obrigado também pelas pessoas que estão assistindo a live de hoje, Pai. Que também o Senhor possa expandir essas bênçãos para essas pessoas, que o seu Santo Espírito esteja com elas também, tocando o coração delas e traduzindo também, Pai, aos seus corações a mensagem de hoje. Peço que o Senhor fale através de nós, um tema muito especial, que as pessoas possam entender, Pai, e colocar em prática em suas vidas, assim como nós aqui também. Que os seus santos anjos venham nos proteger e, por favor, Senhor, repreenda o inimigo para longe de nós. Obrigado por tudo, obrigado porque hoje foi o Dia das Mães, podemos homenagear as nossas mães. De uma maneira especial, Pai, peço que o Senhor esteja aqui conosco. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado, Isaac. E aí, estão animados? Estão com frio? Como está a sua região? Aqui está um pouquinho frio, mas o pessoal está animado, passaram um dia bacana ao lado da mamãe. E você? Como foi o seu dia aí com sua mãe? O Isaac falou que comeu churrasco aqui hoje. Já chegou aqui fazendo aquela inveja pra gente, né? Palitando o dente. Palitando o dente, assim e tal, né? Mas tudo bem, o Isaac, tá perdoado, vai. Mas e você, como foi o dia aí com a mamãe? Comeu aquele macarrão esperto? Espero que sim, espero que seu dia tenha sido uma bênção, né? Que Deus possa abençoar todas as mamães aí nesse dia especial. Na verdade, todo dia é o dia das mamães, elas são muito especiais, né? Então, todos os dias é os dias dessas queridas varoas preparadas para o Senhor para gerar vidas e abençoar a terra. Bom, hoje nós teremos um tema muito bacana. Sexta-feira, só lembrando, foi muito legal aqui. Tivemos rostos novos aqui, a Nayara que participou, já mandar um abraço para a Nayara, sua família também, todas as meninas que participaram, a Soninha, né? A Anaísa que participou também, né? A Camila, minha varoa, que está em casa também assistindo a gente, a Andy que estava por aqui também participando, foi muito legal. E sexta-feira que vem tem mais, às 20 horas, não perca aí as lives das varoas, tá bom? E hoje nosso tema é um tema muito especial, a gente vai falar fé, arrependimento e confissão, mas antes eu queria falar, Jean, de quem já está online com a gente aqui. Bom, eu vou mandar um abraço já aqui para a nossa querida irmã Juju, especial Juju, que manda um chazinho pra gente esperto aqui toda noite, né? Mas antes de eu apresentar, eu acho que vou apresentar quem tá aqui primeiro, né? Para o pessoal poder sorrir e comentar também. Bom, aqui o Isaac está aqui do nosso lado, você já conhece, o nosso cameraman também, né? Comenta com a gente aqui, participa dos estudos. Fala boa noite aí, Isaac. Uma ótima noite para você que está ligado aqui na live Geração 7. Valeu. Do lado ali, nada mais nada menos que o nosso querido âncora, o Varão da Alvorada. É ele. Ótima noite para você, seja bem-vindo. Valeu, Jean. E ali do lado também tem o Luiz, nosso querido amigo Nando. Do Manchas. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Que bom ter você aqui, Nando. E aqui do nosso lado o pastor Lucas Amaral participou com a gente aqui há 2 finais de semana atrás, eu acho. Mais ou menos isso. Né? Participou com a gente aqui, foi um tema muito legal. E hoje nós vamos dar continuidade no tema do estudo, que é aqui do estudo bíblico, que é Ouvindo a Voz de Deus. Você está pronto aí para ouvir a voz de Deus? Como que você está? Está preparado para saber das bênçãos que o Senhor tem para falar para você? Olha só, o tema de hoje
Obrigado pela sua presença hoje aqui, viu, pastor? Obrigado. Muito bom. Prazer Tenho estar com certeza vocês. que vai ser muito bom para quem está ouvindo, para todos nós aqui. O tema de hoje é fé, arrependimento e confissão. Nos dias que nós vivemos, nós precisamos muito de fé, né, Isaac? Arrependimento, então, nem se fala, porque a humanidade tem vivido uma vida bem complicada e é necessário essa questão do arrependimento, né? Pra gente estar no caminho do Senhor, e você vai compreender mais daqui a pouco. E confissão também, você vai entender mais por que a necessidade da confissão. O tema de hoje é o seguinte: a introdução aqui diz: certo dia, um sacerdote cristão varão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos ali daquele hospital, observando os pacientes em seus lamentáveis desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se a metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, olha só, presta bem atenção, se a metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, poderia ser mandadas de volta para casa. Impressionante esse comentário aí do diretor. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até mesmo físico têm origem no sentimento de culpa, Isaac. Já pensou? O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos então fazer, vaso, com ele, com o pecado, né? Como nos livrar de suas terríveis consequências? E aí a Bíblia fala, a Bíblia tem essas respostas, louvado seja Deus. E eu chamo aí o vaso então para dar continuidade nesse tema maravilhoso. Muito bem, uma ótima noite de domingo para você, uma feliz semana, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa se inclinar sobre você, sobre a sua família, de uma forma muito especial. Tá abafado aqui, né? Tá lá fora um pouquinho frio. E aí, Luiz, tudo bem? Sempre bem, graças a Deus. Tema bacana, né? Top demais esse tema, eu amo esse tema. No Quando fizeram esse estudo em casa comigo, nossa, quando acabou assim... O coração aquece, né? Saí assim, revigorado. Quando Amém, você por acaba. isso. Maravilhoso. Domingo passado, nós tivemos o privilégio de conversar sobre o plano da redenção. Lembra que no domingo posterior nós falamos que o homem caiu, fracassou, o pecado entrou no mundo, mas domingo passado a palavra de Deus trouxe para nós a certeza de um plano. Deus seja louvado, porque Deus não deixou o homem à mercê do pecado. E aí, dentro dessa maravilha, desse plano, graça, perdão, restauração, a coisa começa a ficar robusta, pastor, né? E é justamente hoje nós queremos falar sobre a resposta do homem em relação à dádiva do divino. De um lado, Deus se movimentando, planejando, trabalhando, e do outro lado, o homem respondendo positivamente à dádiva, ao perdão, à graça desse Deus. Quer falar aí, Varão? Eu não falei quem está online, mas eu volto daqui a pouco já pra gente falar de quem Legal, tá aqui, tá bom? Pra gente já legal. começar no tema. E aí, eu já vou até jogar esse pastor Lucas, né? Aproveitar que o pastor Lucas é o pastor da nossa congregação, aqui nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós temos aí o privilégio, ele está tentando alinhar a agenda dele, né? Para poder estar conosco aqui. Então, todas as vezes que ele estiver aqui, a gente quer aproveitar bastante, poder beber um pouco mais aí da fonte aí que Deus tem capacitado esse homem. Pastor, 2 Coríntios 5, versículo 7, Paulo diz que nós andamos pela fé e não por aquilo que vemos. Então, a gente pode entender que a fé, ela tem um papel extremamente importante, podemos dizer até capital, na jornada do cristão. Ok, mas a pergunta que surge é: o que é fé? Como que a palavra de Deus apresenta para a gente o que é fé e a importância da fé na vida do cristão? Porque é muito comum, Isaac, a gente ouvir falar assim: eu creio em Deus, eu amo a Jesus, né? Mas a gente, à luz da palavra de Deus, ela nos traz realmente algo muito maior do que simplesmente uma expressão verbal. E nós queremos já iniciar agora com os 2 pés no peito aí, nesse tema, perguntando para o pastor Lucas, e eu vou pedir aqui a ajuda
dos meus amigos aqui, para que o pastor possa conseguir aí, dentro da palavra de Deus, ampliar esse conceito de fé para a gente, de crença, de fidelidade a Deus. Luiz, Hebreus capítulo 11, versículo 1, e eu vou pedir para o Isaac deixar no pente aí já Romanos 5:1. Então, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Você que está com a sua Bíblia, com o seu celular, no computador, Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Anotou aí, pastor? Aguenta aí. Isaac, Romanos 5:1, novamente, o que é fé e qual a sua importância na vida do cristão? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente já trouxe um outro elemento aí, né? Hebreus 11, ele dá uma definição de fé, e depois, Isaac, Ezequiel já começa a colocar a fé, né, dentro de uma proposta realmente da vida do cristão. E Luiz, Tiago 2,26, por favor. Tiago 2,26. Deixa eu só achar ele aqui, que eu sempre passo batido. Eu marquei na errado. Vai com calma aí. Pastor, Hebreus traz pra gente que fé, ela é certeza. Romanos traz pra gente que essa fé na nossa vida produz paz. E agora, Tiago fala sobre um aspecto bem interessante em relação à fé. Tiago, capítulo 2, versículo 26. O que está escrito aí, Luiz? Por favor. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, fé, ela é certeza, ela agrada a Deus, produz paz, mas Ezequiel, a fé sem obras, ela é uma fé morta. E aí, pastor, como é que a gente pode alinhar esses aspectos na vida do cristão? Na verdade, é assim, você sabe como que funciona uma célula, uma única célula? É Dia das Mães, não é? Das mães. Quando a menina nasce, ela já nasce com todos os óvulos. E os óvulos são células, a maior célula feminina. Quando essa célula é fecundada, o que é uma célula, até uma pessoa atingir uma idade adulta, se transforma em 10 trilhões de células. É um número infindável. A fecundação de uma única célula que vai se multiplicar até chegar a cerca de 10 trilhões de células. E dentro desse universo de células, para a formação de uma pessoa, para uma mãe poder gerar uma vida, né, digamos assim, adulta, o que acontece se algumas dessas células saem defeituosas? Você pode ter problemas muito complicados. Então esse gerenciamento que acontece na formação de uma vida, ele tem que acontecer mediante o cuidado de alguém. Nós não podemos crer que a formação de uma vida venha do acaso. É impossível nós acreditarmos nisso. Tem que ter muita fé para acreditarmos nisso, que você veio do acaso. Porém, nós, seres humanos, fomos educados, principalmente dentro da nossa cultura e muitas vezes nas escolas, dependendo das escolas que nós estudamos, que as coisas vieram do acaso. E nós queremos explicar, nós queremos racionalizar as coisas. Então, se eu não consigo racionalizar, se eu não consigo explicar, não, mas da distância daqui para a Lua são X, mas alguém já foi lá e somou o espaço? Mas nós queremos, para nós tem que ter o número, tem que ter as coisas, né? Então, nessa questão é que Deus trabalha conosco assim, ó. A Terra digamos, um grãozinho de areia no universo, menos que um grão de areia no universo. Como que nós vamos entender isso? Impossível. Como que eu vou entender a mim mesmo? Impossível. Então, diante dessa impossibilidade, nós temos que usar algo que a Bíblia chama de fé. Mesmo eu não conseguindo entender,
Mesmo eu não conseguindo ver, eu sei que Deus existe. Porque existe harmonia na criação divina. Por exemplo, varão, seu olho da direita está do lado do seu olho da esquerda. A sobrancelha, as orelhas, está tudo bem posicionado. Se você viesse do acaso, não precisaria ser assim. O que a ciência mostra? Que para que exista o ser humano, você pode vir do acaso. Só que o que acontece? Na criação divina, existe duas coisas que matam o evolucionismo, que é a beleza e a ordem. Quando você olha para o universo, quando você olha para o indivíduo, você vê a beleza e a ordem. Então isso me leva a crer que existe um Deus criador, mantenedor. Então o que está dizendo assim? Primeira coisa, você não vai ver. Fé não é aquilo que você vê, que você pega. Por exemplo, eu não estou vendo o ar, mas eu estou sentindo o ar. Há uma diferença aí. O fato de eu não poder ver não quer dizer que eu não sinta os efeitos do ar na minha vida. Muito bom. Certo? Então, nessa questão, mesmo que eu não consiga ver, eu sinto, é a certeza. E essa certeza da presença de Deus, do cuidado de Deus, vai proporcionar à minha vida algo que você não vai conseguir de outra maneira. Vai trazer a você paz. Porque a vida humana ela é muito curta, não é? Então, dentro dessa ótica da fé, eu vou ter paz, porque eu estou seguro nas mãos de Deus. Certo? Muito legal. E antes que eu quero... eu vou te apertar agora, nesse papo aí de fé sem obras é morta. Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, diante da sua explicação, né, a gente vê a importância realmente da busca desse desenvolvimento, né, na nossa vida. Muito bacana, muito bacana. Agora eu vou te dar uma apertada, pastor, porque na semana passada eu disse para os nossos ouvintes que nós somos salvos pela graça. Mas aí Tiago agora está dizendo que a fé sem obras, ela é morta. E como é que a gente pode equilibrar esse aspecto? Graça, obras, né? Como é que a gente pode explicar aí para os nossos amigos, à luz da palavra de Deus, essa relação obras, fé, graça? Muito bem, então o que acontece? Nós não somos salvos pelas obras, porque nós não teríamos obras suficientes para nos salvar. Porque o salário do pecado é a morte, então é uma pena capital. Então, para você, o máximo que vai acontecer é você morrer. Então, o que acontece agora? Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Então, sou salvo. O que seria a graça? A graça é a mão de Deus estendida, varão, me oferecendo a salvação. Isso é graça. A mão de Deus estendida. Só que Deus não me obriga a pegar. Ele me oferece. É uma escolha que eu tenho que fazer. Só que essa mão, ela está com outras coisas na sua mão. Está pega em outras coisas. E o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que se soltar dessas coisas. Ele vai fazer uma escolha. Eu estou abrindo mão de algo em detrimento de outra coisa. Então eu sou salvo pela graça, é a mão de Deus, mediante a fé. Eu creio que Ele é o meu Criador. Eu creio que Ele é o meu Salvador. Eu espero nele, eu confio nele. Amém. Então vem a fé. Mesmo que eu não consiga vê-lo, eu sei que ele existe. A palavra de Deus me dá base para isso. Então, salvos pela graça, mediante a fé. E pelo que eu entendo, isso é algo que tem que ser diário. Então cai por terra aquele papo de que uma vez salvo, salvo para sempre. Com certeza. Isso é algo... Na verdade, assim, o que nós devemos entender? Pessoal, nós fomos infectados por um vírus chamado pecado. E ele colocou em nós uma espécie de lepra. Imagine você leproso dos pés até a cabeça. Então você precisa de alguns remédios diários
tá? Uma pomada que você passa diariamente. Tem alguns. Um deles é a fé. Então isso você vai ter que fazer todos os dias. O exercício da fé é um exercício diário. Por quê? Porque você é um pecador, você tem uma natureza pecaminosa. Certo? Então não adianta você dizer, eu tenho fé e pronto, agora está tudo resolvido para o resto da vida. Não é assim. Você vai ver pessoas que estavam bem hoje e amanhã pode estar mal espiritualmente. Pessoas que mudam seu comportamento. Porque a sua fé foi mudada, digamos assim. Eles não estão mais confiando. Eles não estão colocando mais a sua confiança em Deus, mas sim em outras coisas, em outras crenças, né? Então a fé é uma medicação diária. Não tem como escapar. Muito legal. Me fez lembrar de um episódio em Lucas capítulo 9, né? Diz que um pai traz um garoto endemoniado para os discípulos, né? Expulsar o demônio. Os discípulos não conseguem. Jesus está vindo do Monte da Transfiguração e aquele pai vira-se para Jesus e diz: Jesus, se tu podes, né? Se interjeição de dúvida. E aí Jesus, claro, usando minhas palavras, diz: poder eu posso, mas você crê que eu possa fazer isso na vida do seu filho, né? E aquele pai então declara: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, né? Então nessa noite, mais uma vez nós ratificamos que é por Deus e através de Deus unicamente. Até a fé, para ser promovida em nossa vida, ela tem que ser fruto de um relacionamento. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Lá no livro de Romanos. Fala, Luiz. Deu vontade aí, o coração aqueceu. Ouvindo tudo que o pastor falou, eu lembrei de uma frase que a gente sempre comenta, né? Que você não perde a salvação pelos pecados que você fez, que você cometeu, mas sim pela graça que você rejeita. Então, por mais que você peque, a gente vai mais pra frente aqui, se você arrepender, você confessar, se você for honesto, né, confessar a Deus, Deus vai te perdoar. Mas você tem que aceitar também a graça dele. Ele tá com a mão estendida, que nem o pastor falou, mas se você não aceitar, não vai. Bacana. Vaso, eu ia só comentar aqui, não só fruto do relacionamento, como você falou, mas da escolha, né? Porque para você ter relacionamento, você tem que fazer primeiro uma escolha. Foi o que o pastor comentou, né? Exatamente. A graça, a mão de Deus estendida, e a fé é a mão do homem, Exatamente. A resposta do humano em relação à dádiva Você tem que divino. querer ter fé, você tem que querer ter relacionamento para que as coisas aconteçam. Deus não pode interferir, infelizmente, nisso, na sua decisão, na sua escolha. E é maravilhoso, Vaso, quando você está na comunhão, que você acredita. A Rosinalva até comentou com o coração cheio que ela crê, que maravilhoso o exemplo que o pastor estava dando aí do vento, né? E ela falou, por exemplo, que ela está ansiosa para ter uma casa própria. E ela não tem condições, mas ela tem fé que em algum momento Deus vai agir na vida dela. E já está colocando a fé que ela aprende todos os estudos aqui em ação. Deus abençoe sua vida, Rosinalva. Bem, pastor, para a gente finalizar esse tópico, segura a idade. E há uma seleção para ser dada a fé, o rico, o pobre, o que é estudado, o iletrado. Quando o homem se movimenta a Deus, qual seria aí o critério essencial para que a fé seja uma realidade? É muito importante que a gente tem que entender que fé está relacionada à identidade. Nós temos uma mente mais evolucionista que criacionista. Então, dentro da nossa visão, da nossa cultura, nós gastamos muito pouco tempo relacionando-nos com Deus. Diferente de algumas outras culturas, mesmo que não sejam cristãs, que gastam muito mais tempo de relacionamento com Deus. Então, assim, quanto mais tempo você gasta, mais forte vai ser as suas ligações neurológicas. É como uma música, por exemplo. Você escutou a primeira vez a música, você não gravou a música, mas se você ficar escutando a música o dia todo, no final você está cantando a música normal, certo? Então o que eu diria para você é a questão do exercício. Algumas pessoas, geneticamente, elas têm mais propensão de adquirir massa muscular em uma academia. Então elas vão e com poucos exercícios elas se desenvolvem. Alguns outros, que nem eu, assim... Já não tem. O Jean, ele tá quietinho ali, ó. Tem tanta. Então, me esconder o que aqui, eu vou ter que fazer? Para que eu alcance o que o outro alcançou, eu vou precisar de mais exercício. Então, eu não posso dizer assim que
é igual para todo mundo, porque não é. Agora, é disponível a todos. Legal. E outra coisa importante também, a necessidade do dom. Deus precisa de pessoas em áreas específicas. E quando Deus chama para essas áreas específicas, Deus capacita essas pessoas. Amém. Glória E a Deus. fé é o elemento chave dentro desse processo de capacitação, certo? Então é uma coisa linda, é muito dinâmico isso, que envolve um relacionamento. Então aqui nós estamos tendo um relacionamento com Deus. Por exemplo, aqui o Isaac tem um tipo de relacionamento com Deus. Eu tenho um tipo de relacionamento diferente. É ou não é? Por causa das nossas naturezas, a forma de vivermos e tal. Mas ambos, tanto ele quanto eu, temos a necessidade de fé. Não é? E de desenvolvermos essa fé de uma forma tranquila e equilibrada. Tá? Uma das evidências da fé é justamente a tranquilidade, a confiança de colocarmos as coisas nas mãos de Deus que está no controle, né? Isso não nos exime das nossas responsabilidades. Eu conheço pessoas que quebraram a cabeça e se quebraram porque tomaram decisões erradas, certo? Mas Deus, Ele quer realmente usar a cada um de nós e vai nos dar a fé para que a gente possa crer, confiar nas mãos de Deus que Ele está dirigindo aí, principalmente através da sua palavra. Amém, por isso, né? Deus seja louvado. E se nessa noite, por algum motivo, você se sente como aquele pai, clame bem alto: Senhor, eu creio no Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E tenha certeza que Deus, o que Ele mais almeja hoje, nessa noite, é produzir no seu coração, no nosso coração, na nossa vida, fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o seu programa Geração 7, tema de hoje, tema robusto, tema pesado, fé, arrependimento e confissão. Fala, Vaso. Bacana, Vaso. Aproveito rapidinho para mandar um abraço aqui para a Alessandra, que está online com a gente. Herreiro. Alessandra Herrera está com a gente, a Luísa Antonângelo também. Eu vou falando aos poucas pessoas aqui, mas tem gente aqui especial que conhecida do pastor, ó. Márcia Santoni, de Amaral, sua cunhada. Minha cunhada. Desejou aqui uma boa noite pro pastor. E tem também aqui a Digenilda, ali de pertinho. Fala pro pastor de onde que ela é. Schuster, né? Nossa parceira tá sempre aqui, mandou aqui um abraço para todos, também principalmente do Dia das Mães. E também a Célia também tá aqui com a gente, que é a mãe do Luiz. Legal. Que tá aqui com a gente. E um abraço pra irmã do... É sua irmã, pastor, que tá aqui? A Nara, né? Minha irmã. Nara do Amaral também tá aqui. Desejo uma boa noite, pastor. Uma boa noite, Nara, que tá ali no Rio Grande do Sul. Ali, tá. Pertinho. Que Deus abençoe. Continue com a gente. Já vou falar quem mais tá online por aqui. Juju. Juju. Fala, Dars. Varão, é interessante que o pastor falando, eu lembrei de uma vez que meu pai estava pregando exatamente sobre fé. E um exemplo que ele deu, eu nunca esqueci. Ele contou para toda a igreja uma história da história de um pai e de um filho. Em uma casa, né? Na casa desse pai e desse filho, tinha um porão. E o pai desceu para fazer algum conserto, alguma coisa lá. O que acontece? O porão estava escuro. Tinha queimado a lâmpada. E o filho estava na parte de cima, né? E o pai na parte de baixo. O filho queria ver o pai. Pai, você tá aí? O pai conseguia ver o filho, mas o filho não conseguia ver o pai que estava embaixo. E o pai falou assim pro filho: Filho, vem aqui, eu tô aqui, pode pular, papai te pega. O que acontece? O filho confiou na voz do pai e pulou. E o pai pegou. E interessante que um exemplo desse de fé que serviu para mim, que é você pegar e se lançar e confiar que o seu pai vai te pegar. É um ato de fé isso, não é? E isso, meu pai falou para mim, ele me explicou isso na pregação e eu guardei isso até hoje. Você viu que interessante? É um ato tão simples, é de você se entregar, mesmo sabendo que você confiar, e você sabendo que não sabendo o que vai existir ali, mas você confia no exemplo do menino que o pai iria pegar ele. É confiança, né, Bruno? E é interessante que muitas pessoas, elas têm uma visão de fé relacionada à questão religiosa, a uma igreja em si específica. A questão da fé aqui está falando sobre a vida eterna. Então o que está em jogo não é a sua casa apenas. O que está em jogo não é o seu trabalho, sua formação acadêmica. O que está em jogo é a sua vida.
Então, quando a Bíblia está usando o termo fé, ele está se relacionando às questões pessoais que a gente tem? Com certeza está. Mas a ênfase principal é a sua salvação. Para algumas pessoas, a melhor coisa que pode acontecer é ser pobre a vida toda. Sabia? Porque talvez se tivesse dinheiro, o amor ao dinheiro o levaria a se perder. Então a questão da fé para nós não é eu vou ter fé para ter isso, para ter... Não, a fé não está relacionada a coisas. A fé está relacionada à sua comunhão com Deus para você ter a salvação, o braço estendido. Então esse é o foco principal. Ter fé para estar firme no braço de Deus. A partir daí, aí começa uma caminhada que pode ter um monte de coisas. Mas o principal fator é que a minha mão está firme na mão de Deus, certo? Então eu estou salvo pela graça mediante a fé, levando em consideração que a fé está relacionada à sua salvação, à sua vida eterna, e você não pode abrir mão disso por nada na sua vida. Interessante, Vaz, até desculpa, só que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter fé até para ganhar todas as coisas do mundo, mas se você não fizer nada que agrade a Deus, que é principalmente a salvação que Jesus quer que você tenha, aí fica difícil, né? Deus ele se alegra que a gente esteja bem financeiramente, Deus ele se alegra que a gente tenha bons momentos, que a gente consiga as coisas, mas Deus ele se alegra muito mais na salvação. É interessante que o pastor falou, né? Que às vezes é melhor uma pessoa ficar pobre a vida inteira e ter a salvação do que ter muito dinheiro e não ter a salvação, perder a salvação, não ter fé, não ter nada e ficar por isso mesmo, né? Interessante. É verdade. E dentro desse, o pastor já até deu um insight aqui, né? Sobre o objetivo da fé. Eu vou pedir para o Luiz abrir para a gente aí, Luiz, 1 João capítulo 5, versículo 4. Nós vamos pontuar duas situações. Uma o pastor já até deu um insightzinho. Do objetivo da fé na palavra de Deus em relação à vida do cristão, em relação à vida do ser humano. 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, você vem lá, Apocalipse, 3º, 2º, 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que diz lá, Luiz, por favor? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ok. Agora o pastor, 1 Pedro 1,9. 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, pastor, nós podemos entender que a fé nos ajuda a vencer as dificuldades e o resultado da fé promove salvação. E como é que a gente pode traduzir isso aí para os nossos ouvintes, na nossa vida, no dia a dia? Você até deu aí né? Às vezes a gente acaba... tem uma pergunta, né? Para que é necessário mais fé? Para continuar confiando em Deus diante de uma resposta positiva ou diante da resposta negativa você continuar, né? E às vezes a gente percebe aí um desequilíbrio, a gente muitas vezes percebe, né, na relação das pessoas com Deus, um pouquinho não, em alguns pontos, né? Por exemplo, a teologia da prosperidade bastante desequilibrada, essa questão da fé. E Pedro ratifica o que você falou, que o objetivo, claro, muitos objetivos a fé tem na vida, mas a principal é a salvação. E não é fácil, meu amigo, porque quando a gente se relaciona com Deus, a gente acaba muitas vezes levando muitos anseios, né? Muitas expectativas, mas a principal é a salvação. Eu posso entender que quando Deus olha para o ser humano, Deus só vê salvação. O fato de você perder um carro, uma casa, até mesmo a própria vida, dentro do contexto do grande conflito, se essa situação promover salvação na sua vida, está valendo. Porque o objetivo final é salvar. Por isso que o próprio Deus veio a este mundo, morre, né? Deixa a eternidade, ressuscita para promover salvação. Oi, Ezequiel?
E foi preparar um lugar para cada um de nós. É verdade. Fala, pastor, por favor. A pessoa que não for para o céu não vai perder nada. Se algum ser humano não for para o céu, ele não perde nada. Porque você só pode perder aquilo que é seu. O céu não é seu. O céu não é meu. Então, se eu não for para o céu, eu vou deixar de ganhar. É diferente. Há uma diferença entre deixar de ganhar e perder. Você não pode perder esse celular, porque ele é meu. Então, a vida eterna, e aí eu toco nessa tecla, pessoal, eu vou dizer uma coisa para você, 80 anos, 90 anos, é nada comparado à vida eterna. Você, na verdade, é um livro, é um DVD, você é uma publicação viva do poder de Deus, da atuação diante do pecado. Quanto pior for a sua vida, maior será o seu testemunho diante de todo o universo. Quanto mais sofrimento, mais dores. Olha o sofrimento da cruz, as dores da cruz. Isso não foi o que mais impactou a vida da gente? Então o que eu preciso entender? Que quem não vai para o céu não perde, mas deixa de ganhar. Então, quando a gente nasceu no mundo de pecado, vendidos ao pecado. Adão e Eva, eles entregaram esse mundo e entregaram-se a si mesmos ao pecado. Então, quando a gente nasceu, o que aconteceu conosco? Nós pertencíamos ao reino das trevas. E Deus não tem obrigação nenhuma de levar a gente para o céu. Ele não tinha obrigação nenhuma. Mas o que ele fez? Ele veio a este mundo para me oferecer a vida eterna. E ele está me oferecendo a vida eterna. E agora eu, pela fé, eu preciso acreditar que ela é real, ela existe. Que Deus é real e que ela existe. Então, por isso que o texto aqui é claro ao dizer que está relacionado à salvação das vossas almas. Porque as nossas almas estão perdidas. A sua alma, a minha alma, todas as almas foram perdidas. Mas através da graça divina, do dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, Ele nos oferece a salvação. Só que você precisa acreditar nisso. Agora, uma pessoa que acredita nisso e faz outra coisa, acredita de verdade? Não. Por isso que a fé sem obras é morta. Porque ela é uma demonstração clara de que não existe fé. Você está tendo fé naquilo que você quer, que é as coisas desse mundo, e Deus vai te dar as coisas desse mundo. Então, se nós queremos a vida eterna, devemos sonhar com as coisas da vida eterna. Interessante, pastor. Eu posso até, inclusive, fazer um pedido de oração com base nisso que você falou, principalmente agora no final. A Dienilda Vaso, ela disse que estava hoje andando ali em Las Vegas, percebendo o luxo, as coisas e tal. Foi passear por ali, acredito. E ela presenciou muita gente depositando a sua fé em coisas fúteis, coisas passageiras, investindo muito dinheiro ali, talvez em coisas, nos jogos, né? E ela saiu dali tocada em orar por essas pessoas e está pedindo essa oração por aquelas pessoas, que elas possam em algum momento ter um encontro com Jesus e entender que isso também, tudo é passageiro, que a gente tem que depositar a nossa fé mesmo em Cristo com base na salvação, né? Muito legal. Inclusive, né, a gente percebe, Isaac, que isso era muito recorrente à atitude de Jesus em relação às pessoas. Por exemplo, você vai lá em Marcos capítulo 5, diz que a moça toca no manto de Jesus. Jesus diz para ela, a tua fé te salvou. Não foi o manto, não foi o toque, foi a tua fé. Nós vemos um outro episódio lá em Marcos capítulo 10, o cego Bartimeu. Novamente, Jesus diz, a tua fé te salvou. O que fala teu coração, Dade? Saber que o Deus do universo, o homem caiu, você pecador, imperfeito, falho, mas Deus, mediante a fé, trabalha com uma proposta de salvação em relação a esse homem, em relação a essa mulher. Como a gente diz aqui, é indizível, né, Venom? Porque o próprio Deus, ele se sujeitar a olhar para mim, um ser pecador, dependente assim de até para poder respirar, de levantar,
é sem comparação, assim, não tem o que dizer referente a isso, né? Porque Deus, ele é maravilhoso. Mesmo olhando para esse ser aqui, pecador, assim, até emociona mesmo, porque eu vejo a minha vida hoje, eu falo assim, eu não mereço. Não mereço. Nenhum de nós aqui merecemos isso. Assim, olhando para a história, para a situação do mundo hoje, pela situação das pessoas, pelo egoísmo que existe hoje, sempre existiu, na verdade, e mais o caminho que vai chegando até o fim. Eu me vejo assim num beco sem saída, mas vem Deus com a sua mão estendida. É a sua misericórdia eterna. E graças a Deus, varão, eu falo assim que Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então basta confiar. É exatamente isso que a gente está falando. Basta a gente ter fé, confiar. E só agradecer. E aceitar a misericórdia de Deus para a nossa vida. Legal, Darcy. E para a gente finalizar esse primeiro tópico, eu vou apertar o pastor mais uma vez aqui. Nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé promove paz, que a fé sem obras ela é morta. Nós aprendemos agora que o objetivo final, primeiramente, vencer o mundo e promover salvação na vida do ser humano. Mas e aí, pastor? Como que eu trabalho essa fé na minha vida, né? Como que os nossos ouvintes podem desenvolver? Porque nós estamos falando aí para pessoas de situações variadas, pessoas, né, em circunstâncias múltiplas, pessoas que creem, pessoas que não creem, né, mas que estão aqui nessa noite porque acreditam que a palavra de Deus pode fazer algo de diferente. Que conselho o senhor dá através da palavra de Deus para essa pessoa que já está na jornada, aquela que está iniciando, aquela que deseja iniciar em relação aos passos da fé? Vocês conhecem há quanto tempo? Mais ou menos uns 6 anos, né, Dade? Uns 6 anos. Só me diga se sabe ou não. Se sabe, diga sim, não, não. Você saberia me dizer qual é o tipo de creme dental que o que o Isaac usa? Não. O tipo de shampoo que ele usa? Não. Sabonete que ele usa? Não. Principal prato de comida que ele mais gosta? Não. Número do sapato que ele usa? Não. Mas você não acabou de me dizer que conhece ele há 6 anos? Descobri que eu não conheço. Eu só sei quem é. Você está casado há quanto tempo? Vai pro 4º mês agora. 4º mês já? Que bênção. Será que a Andy saberia qual é o tipo de shampoo que você usa? Ah, ela sabe, hein? Qual é o tipo de comida que você mais gosta? Ela sabe, faz muito bem. O tipo de sabonete que você usa? Sabe. Creme dental? Oxe. Sabe sim. Por que a esposa dele sabe e você não sabe? Porque o convívio é diário, né? Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não entendeu isso ainda? Quando Deus fala de fé, Ele está falando de relacionamento. Ele quer estar junto com você. E quer se relacionar com você. Por que o garoto se lançou nos braços do pai? Porque existe relacionamento. Então o Deus que nós servimos, Ele é tão querido, Ele é tão legal, que Ele dá privacidade para a gente. Ele não fica no nosso pé ali policiando, monitorando a vida da gente. Ele nos dá liberdade de vivermos do jeito que a gente gostaria de viver. Somos livres. Mas Ele quer que pela fé a gente se aproxime dEle e isso vai gerar relacionamento. Como um pai, um filho, como um esposo, uma esposa. É como se você dormisse com Ele, andasse com Ele, comesse com Ele. Então a fé, ela é viva. Por isso que o texto diz, a fé sem obras é morta. Essa obras não é só coisas que você faz, é conversar, é falar, é fazer coisas juntos, é planejar coisas com Deus juntos. Para que vocês possam ter um relacionamento e exista amor. Então, o que a fé vai proporcionar a você? Quanto mais fé você tiver, mais você vai amá-lo, porque é impossível se aproximar de Deus e deixar de amá-lo.
de ver suas qualidades. E aí você vai ver as imperfeições, as frustrações e os problemas não como problemas, mas como barreiras que o inimigo coloca e que você está lutando como um bom soldado até você cumprir fielmente o seu papel, o seu desígnio. Então eu diria assim, varão, que na resposta à sua pergunta, eu acho que a grande sacada é relacionamento. E a fé é o elemento chave do relacionamento. Se eu tenho fé, eu tenho relacionamento. Se eu não tenho fé, não tenho relacionamento. Se eu tenho relacionamento, eu faço escolhas acertadas. Se eu não tenho relacionamento, dificilmente vou fazer escolhas acertadas. E esse relacionamento ele se restringe a uma comunidade religiosa, a um local específico? Sim. Sim. Deus criou um planeta. E Deus projetou todos os habitantes desse planeta. Amém. Então a comunidade de Deus chama-se Planeta Terra. É um santuário, na verdade. Aqui vai ser o grande local, o grande palco do drama, do grande conflito está se dando aqui agora, o desfecho final e a morada final de Deus conosco aqui. Esse aqui vai ser o centro do universo. Então, o que a Terra é hoje, um local desgraçado, miserável, se tornará o principal planeta do universo. Amém, por isso. Porque a Bíblia diz que Deus vai vir morar aqui conosco. Amém, glória e Ele a não Deus. vai apenas vir morar conosco, Ele se fez um de nós. Amém. Deus Então isso vai louvado. ser maravilhoso para todos nós, certo? Então é algo sem medida. Agora, sabe qual que é o problema? A gente não quer pagar o preço. A gente quer as vantagens de lá sem perder os desejos de cá. Então essa é a grande questão. Deus não quer privar você de nada de bom não, viu? Tudo que é bom, ó, todas as árvores que tem aí você pode comer livremente, tá? Deus não priva a gente de coisas boas. Mas Deus quer que você entenda que no seu governo existem leis, existem ordem, razão pela qual nós estamos sofrendo em nosso país hoje. E nós precisamos acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Então tenha fé que você vai ser mais feliz. Muito legal, esse é Geração 7, tema de hoje, fé, arrependimento e confissão. E você é muito bem-vindo, você que está chegando agora, comente, compartilhe, curta. Muito legal essa finalização que o pastor fez, da importância da nossa movimentação em relação a Deus. E aí nós vamos trabalhar agora o segundo tópico, Ismael, do nosso bate-papo dessa noite, que fala sobre arrependimento. E aí quando eu vou lá em Atos, capítulo 13, 19, eu vejo o apóstolo Pedro com um megafone, com seu microfone de alta potência, dizendo, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, a gente vê agora, né, a fé, e agora vem uma segunda etapa, que é a questão do arrependimento. E aí, Luiz Fernando, Lucas diz que Jesus veio aqui a este mundo e nos apresenta a proposta do arrependimento que lá na frente foi reverberado por Pedro. Lucas 5,32. O que Jesus veio fazer aqui? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí, Luiz? Tô incluso. Glória a Deus por isso, Glória né? a Deus. Glória a Deus que sou um pecador. Tenho que reconhecer os pecados que eu faço. Pastor, e daí sim, para daí atender o chamado. qual era o contexto aí quando Jesus fez essa declaração? O que estava acontecendo ali? Por que ele, para quem e por que ele fez esse tipo de declaração? Na verdade, assim, nós temos três classes básicas, né? Os romanos, que eram os dominadores, a nação que estava dominando sobre Israel. Nós temos a classe religiosa, que estava em ascensão, digamos assim, em termos de poder e influência. E temos as pessoas simples e humildes,
Basicamente esse é o cenário que nós temos ali. E a ideia que se tem é que o pecador, ele é uma pessoa destituída da graça divina. Então você é pobre porque você é pecador. Quem pecou foi você, seu pai. Lembra do jovem, aquele que estava doente? Quem foi o pecador que causou? O pecado é o causador da desgraça dentro daquela cultura. Agora, quanto mais rico, quanto mais poderoso, quanto mais em ascensão, mais justo. É porque Deus está abençoando o indivíduo. E hoje isso acontece ainda, pastor? Em algumas... Pode mudar um pouquinho ali os atores e tal, mas o filme muitas vezes tem se repetido. Com certeza. Então, assim, só fechando a ideia, porque senão eu perco o raciocínio. Desculpa. Tá? Se me apertou, eu estou meio... Então, o que acontece aqui? Dentro desse cenário, já que você perguntou, os judeus tinham essa visão. Jesus inverte. Eu não vim buscar os justos. Eu não vim buscar vocês justos, aos seus próprios olhos, a justiça própria, entendeu? Eu vim buscar os pecadores, aquelas pessoas que sentem dentro do seu coração que são pecadores, que sentem a dor dentro do seu coração, que sentem tristeza pelo pecado, porque ali a liderança judaica estava tentando matar Jesus e não sentia nada. Crucificou Jesus sem sentir nada, não ser ódio, não é? Então, nesse sentido, que foi colocado, Jesus colocou. Então, o sentido de ser pecador aqui não é que você deva ser um pecador, um transgressor da lei, mas o sentido de você sentir tristeza por aquilo de errado que você fez ou está fazendo. Legal. E a palavra arrependimento, Isaac, ela tem ali na sua raiz um sentido de mudança de mente, né? De conversão. Então, podemos imaginar que é diferente arrependimento de sentimento de culpa. Com certeza. E um exemplo bem, assim, direto é a história de Pedro e a história de Judas. Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes e ele sentiu o olhar de Jesus, ele se arrependeu daquilo que ele fez. Judas, logo em seguida que ele traiu Jesus, ele foi e se matou. Ele não teve um arrependimento, ele teve o remorso do ato que ele teve. Pedro, ele se arrependeu e teve uma transformação, que é isso que você acabou de falar. Ele virou uma pessoa totalmente diferente. Então existe uma mudança na questão do arrependimento e do remorso em si, né? Então a gente entende que Jesus vem com uma proposta, né, de salvação, e dentro dessa proposta existe o arrependimento, né, que é produzido por esse relacionamento que você desenvolve com Deus e você reconhece a sua condição, né? E você faz o caminho de volta. Isaac, Romanos 2,4. O arrependimento ele é promovido por mim, eu quero me arrepender. O ser humano por si só, ele tem essa capacidade, esse poder, né, de mudança de rumo, de mudança de caminho. Não. O que Paulo fala pra gente nesse aspecto? Romanos 2,4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Seria o que você comentou, pastor, a mão de Deus ali estendida, a bondade, e eu tendo o direito de escolha de aceitar ou não. Quando você analisa, por exemplo, o contexto do pecado, quando o ser humano peca, no versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis, você vai ver o quê? Ele come, já no versículo 8, Deus vem. Então, peca no versículo 7, no 8, Deus vem. O que Deus vem buscar ali? O que Deus está esperando aqui? É justamente isso aqui. Ele vai à procura do homem em busca disso, que é o arrependimento. Fé, arrependimento e confissão. Na verdade, são os 3 itens que estão aqui no nosso tema. Então, ele vai à procura do homem. O que o homem faz? Ele foge. Então, quando ele foge, isso demonstra o quê? Que não há arrependimento. Ele não está arrependido, ele está com medo. Que é o que você falou da questão do remorso.
Ele está com medo porque Deus chegou e ele vai ter que prestar contas agora. Então ele vai fugir da prestação de contas. E aí ele vai até o homem, vai perguntar ao homem o que ele fez, e ele agora não se arrepende. E ele joga para a mulher, que também não se arrepende, que joga para a serpente. Então o que nós temos que entender? Essa ação do arrependimento, da fé, da confissão, que seriam as 3 pomadas que nós precisamos passar diariamente. Você que está me ouvindo, entenda uma coisa: não existe salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu recebi aqui uma pergunta de uma das nossas ouvintes, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, é da Rosinalva, que está justamente dentro do que nós estamos discutindo aqui. Tem uma pergunta para o pastor Lucas: as pessoas perdem a salvação por pecar e não se arrepender, ou por rejeitar a cruz de Cristo? Veja, se há arrependimento, não tem como você rejeitar. Você precisa do arrependimento para aceitar a cruz de Cristo. Certo? Então, o que seria o arrependimento? Ele é o primeiro passo. O que seria a fé? Seria o segundo passo. O arrependimento é, por exemplo, na Nova Jerusalém, quando descer, depois dos 1000 anos, não sei se vocês estudaram sobre esse assunto ainda, mas quando descer a Nova Jerusalém, nós vamos ter os ímpios lá de fora, antes do juízo final, e os salvos lá de dentro. Os que estão do lado de dentro são os arrependidos. Aqueles que se arrependeram, sentindo tristeza pelo pecado. Os que estão do lado de fora são as pessoas com remorso. Então, respondendo a sua pergunta, querida amiga, 2 coisas. Primeiro é que nós não perdemos a salvação. Porque para perder, nós temos que ter. Nós não temos a salvação. A salvação é uma dádiva de Deus. Nós podemos deixar de ganhar. Então, Deus não tem uma dívida com a gente. Deus está oferecendo gratuitamente a salvação para nós. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso me arrepender. Certo? Eu preciso sentir tristeza pelo pecado. Agora, como que eu vou fazer isso? Através da fé. E como que eu vou desenvolver a minha fé? Buscando a palavra de Deus, conversando com Deus, me relacionando com Ele, me aproximando dEle. Então, como você está vendo, é um processo. A salvação faz parte de um processo. Agora, a questão de rejeitar a cruz de Cristo, não tem como nós nos salvarmos se nós não aceitarmos o que Cristo fez por nós. E ali é a expressão máxima do amor por nós. Então é uma coisa assim bem complexa mesmo. Bem complexa. Mas necessária para a nossa vida, que seria a fé, o arrependimento e a confissão. Então, fé naquilo que você não vê. Acredite, o céu existe, existe. Ah, eu não acredito. Então solta o seu celular que ele vai cair. Por que ele não vai solto para o universo? Porque existem leis da natureza que regem o universo. O universo é regido por leis que envolvem beleza e ordem. Seu coração vai bombear cerca de 6.000 litros de sangue hoje. E você nem vai ouvir o barulho das bombas. Então existem leis que dirigem as coisas. E quem está dirigindo tudo isso é Deus. Certo? Muito importante você acreditar nele. Arrepender-se, abandona, como diria assim na gíria, larga dessa cachaça, entendeu? Abandona isso. Isso é uma bobagem. O que está te iludindo é uma bobagem. O inimigo está te iludindo com uma frutinha. Deus está te oferecendo a vida eterna. A diferença é que você ganha um bombom ou uma nota de R$100. Você oferece para a criança, o que ela vai querer? O bombom. Então não seja criança, seja uma pessoa adulta. Estude a Bíblia, conheça a verdade de Deus e você vai ver que Deus está te oferecendo muito mais do que você pode ganhar. Tá bom? E ela já agradece aqui, viu, Jean? O pastor está falando e ela já estava agradecendo. E disse que ouviu tudo atentamente e está guardando todas essas palavras no coração. Amém. Amém. E assim como a fé, pastor, que é necessária uma ação, quando você vai lá em Mateus 3:8, João Batista diz: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento.
né? É o que você falou, se movimente dentro desse processo, né? Agora sim, o que nós temos que entender? Todas essas ações, tanto a fé, tanto o arrependimento, quanto a confissão, são frutos do Espírito. Do Espírito, né? Tá? Então é muito importante nós entendermos isso, porque às vezes nós queremos administrar sozinhos. Você não vai conseguir. Nós precisamos do Espírito. Então, existe um elemento que está ao seu lado nesse momento, aqui comigo e com você, que é o Espírito Santo. Ele vai guiar você, fica tranquilo. Ele vai ver a sinceridade do seu coração e vai trabalhar contigo, te guiando em todos esses passos, tá bom? Muito bem, essa é geração 7, tema dessa noite, tremendo, fantástico. Olha só, Luiz Fernando, eu vou pedir para você ler aí Salmos 38:18, porque o pastor falou sobre o arrependimento, falou sobre a necessidade de nós nos movimentarmos em relação a Deus. O Espírito Santo trabalha no coração, mas sempre finaliza na minha e na sua decisão. Está em suas mãos a escolha. E aí, para o pastor continuar aí nessa onda aí, Salmos 38:18, o salmista traz, né, uma atitude em relação ao arrependimento. E nós podemos usar aí, vou fazer uma pergunta para você, o que faz o pecador arrependido? Salmos 38:18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Aquilo que nós falamos. Pastor, a gente desde pequeno aprende a fazer pacotões de pecados, né? E aí você fala assim, perdoa os meus pecados, né, tal. Mas é só isso. Ou quando o salmista diz, né, você deve confessar o seu pecado. 1 João 1:9, né, 1:9 diz, né, se confessar os vossos pecados. Né? É mais amplo isso, essa questão da confissão em relação a Deus. Porque é muito comum, eu ouço, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? A gente ouve, né? Perdoar as nossas dívidas, né? Assim como nós temos, né? No contexto da Bíblia, realmente, quando Deus fala, confessa os seus pecados, o que a teologia pode trazer para a gente assim? O que realmente Deus quer de nós nesse momento? É uma das coisas mais lindas que tem, né? Porque onde está o modelo do confessa seu pecado? Adão peca, ele busca, não há arrependimento, certo? Não há fé, há um total abandono de Deus. Eles perderam a natureza divina. Então, Deus fala com a serpente, e ao falar com a serpente, ele diz, eu vou colocar a inimizade agora. Entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Então, nesse momento, o Espírito Santo vai trabalhar na mente humana, trazendo o homem de volta à sua consciência. Adão volta à sua consciência. Pessoal, só um louco, uma pessoa desequilibrada, para abandonar o governo de Deus. Só uma pessoa muito louca. Existe muito mais lógica na existência de Deus do que não haver existência de Deus. Então, o que acontece? Adão agora, ele volta à sua consciência, porque ele havia perdido a noção de quem ele era. Havia perdido a noção de arrependimento, havia perdido a noção da fé, havia perdido a noção da confissão do pecado. Então Deus agora vai fazer um altar de pedras, vai trazer o animal e vai dizer o seguinte, confessa. Confessa. Olha só. Confessa. E Adão vai colocar a mão sobre a cabeça do animal e vai confessar o que ele fez. Eu fui fraco. Você me colocou aqui para ser o guardião. Eu fui conivente com o mal. Ele vai confessar. Eva vai confessar seus pecados. E depois que ele confessa, o que ele vai fazer? Adão vai sacrificar o animal. Adão sacrifica o animal. E esse animal vai ser queimado, vai ser oferecido no lugar dele. Então, quando nós falamos de confissão, nós estamos tendo uma visão de tabernáculo, estamos tendo uma visão de santuário, uma visão de altar de sacrifício. Não existe confissão sem sangue. Toda vez que você confessa o pecado, o sangue vai ser derramado, porque senão você não vai ter o perdão do seu pecado. Você está me entendendo?
Então o que você vai confessar? O pecado que eu já confessei um ano atrás? Não, isso já está resolvido. Mas se você fez alguma coisa de errado, você vai confessar. Entenda uma coisa, o sangue vai ser derramado sobre você. Alguém está morrendo por você. E nesse caso é o Cordeiro de Deus. Então o senso do confessar é um senso de estar diante do Calvário mesmo. Essa é a visão que a gente tem que ter quando vai confessar os nossos pecados. Como se nós estivéssemos sacrificando o próprio Cordeiro de Deus. Não assim, Senhor, me perdoa porque não tá. Entendeu? Então, Senhor, você está vendo o sangue escorrendo. Eu quero louvá-lo nesse momento. Eu não sou merecedor. O Senhor sabe que o que eu fiz foi errado. E eu reconheço. E eu me arrependo disso. Eu não sou digno. Mas pela fé estendo minha mão para que a sua graça possa me alcançar. A sua misericórdia possa me alcançar. Você tem dúvidas de que o Espírito Santo não está ali comigo? Aonde está Jesus hoje? No santuário celestial. Justamente para interceder por nós. Então o que Deus mais quer é ouvir a sua confissão. Porque Ele quer apagar seu pecado. E a partir do momento que você se levanta da sua oração, você está livre. Pode dormir tranquilo. Amém, amém. Pode dormir em paz. Porque o sacrifício de Cristo é totalmente completo. E aí vem a fé. Totalmente completo para a nossa salvação. Só para a gente finalizar esse segundo tópico, talvez alguém esteja nos assistindo e tenha uma dúvida nesse sentido. O que eu entendi na sua explicação mediante a palavra de Deus, que o único que tem o poder e a autoridade de perdoar pecados é Deus. Paulo fala isso em 1 Timóteo capítulo 2, que só há um mediador entre Deus e os homens. Mas quando eu vou lá em Tiago capítulo 4, ele diz que devemos confessar os pecados uns aos outros, né? Como que a gente pode entender, à luz da palavra de Deus, esse aspecto, né, de a confissão a Deus e o confessar, eu tenho um problema com o Senhor e eu vou conversar com você, vou te pedir desculpa e perdão, só para a gente poder... Uma coisa é confissão, outra coisa é perdão. Tá. São coisas distintas. Eu vou confessar para você que eu risquei seu carro. Ok. Tá? Outra coisa é, ele vai fazer toda a lataria do seu carro. Certo? São coisas distintas. Então, o perdão, ele vem de Deus, de Jesus. A confissão aqui que Paulo está mencionando seria assim, no sentido de um ajudar o outro, um orientar ao outro. Dentro de Por uma exemplo, situação. essa semana eu acompanhei uma família que estava enfrentando dificuldades. Foi importante ouvi-los. Então, o primeiro passo do pastor é ouvir, para que depois possa, de alguma forma, aconselhar. Então, no programa de visitação é assim, você escuta e você compartilha. Agora, você não vai sair espalhando para o mundo os seus problemas, os seus pecados. Okay. Você vai escolher alguém de confiança, que você saiba que é uma pessoa idônea e que vai te ajudar, que não vai piorar a sua situação, certo? Isso vai fazer bem para você, isso é terapêutico para você buscar o conselho, a orientação. É nesse sentido da confissão, certo? Não no sentido do perdão dos pecados. Então, perdão somente Deus. É em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Cristo né? Jesus. Isso é maravilhoso, né? Porque se é em Cristo Jesus, a esperança, né, Luiz? Para você, para mim, para cada um de nós, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E Deus seja louvado porque Deus me amou, te amou de tal maneira, né? Entregou o seu único filho para que nessa noite, mediante a confissão, o arrependimento, a fé, eu e você podemos ter direito à vida. Fala, Varão. Jean, foi exatamente isso que a irmã Juju comentou. Existe esperança para mim, graças a Deus. Amém, glórias a Deus por isso, né? Geração 7, estamos aí já no caminho final do nosso bate-papo dessa noite. Falamos um pouquinho sobre fé,
falamos um pouquinho aí sobre arrependimento. Se você sentiu no coração o desejo de conhecer um pouco mais, de aprender um pouco mais, escreva aí no comentário. Nós vamos estar entrando em contato com você aí, quem sabe tendo a possibilidade de estar ampliando um pouquinho aí esse estudo somente com você, tá bom? Luiz, falamos sobre fé, sobre arrependimento, e agora nós estamos caminhando ali para o final do nosso tema, e nós queremos falar um pouquinho ali sobre confissão. E aqui surge uma pergunta: eu me arrependo, eu confesso o meu pecado, e o que acontece com aquele que não confessa seus pecados? O pastor trabalhou bem a questão daquele que confessa e aquele que não confessa. Existe na palavra de Deus um comentário, uma colocação em relação a isso? Provérbios 28:13, o que diz lá? Em Provérbios 28:13 fala o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, se eu não confesso, não vai prosperar. E esse prosperar é financeiro? Totalmente espiritual, né? Engloba do tudo, amplo né? da palavra, em tudo, na verdade. O mais legal, assim, que depois ele fala assim, né? Mas o que confessa e deixa. Não é só confessar. Porque senão fica fácil também, né? A gente confessa e acabou, pronto. Não, mas e deixa aquele pecado para trás, não continua fazendo ele, né? É aquele episódio de João 8 da mulher adúltera, né? E Jesus vira para a mulher e diz, né? Ela foi pega em adultério, o pessoal queria apedrejar, né? E aí Jesus diz para a mulher, ninguém te condenou? Ela falou, eu não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus fala, eu também não te condeno, porém, desculpe o termo, toma vergonha na cara, para de entristecer o Espírito Santo, não peques mais. Se você rouba nessa noite, não roube mais. Se você anda mentindo, não minta mais. Se você anda se debruçando sobre a pornografia na internet, não faça mais isso, porque nessa noite Deus quer ver você livre. Pastor, jamais prosperará. Mais uma vez vem a importância da resposta do humano em relação à dádiva divina. O perdão é condicional, o perdão é estendido. E aí eu, Jean, infelizmente, recuso. Isso é uma tragédia, né? E como é que a gente pode entender se jamais prosperará, né? Isso é somente no financeiro, o cara minha vida está andando para trás, tal. Como que a gente pode trabalhar a questão do pecado na vida do ser humano? Sabe, Gê, a gente acha que constrói uma casa e a casa é legal. Tem um carrinho legal, um bom trabalho, uma boa roupa. Isso tudo é lixo comparado ao que vai ser a realidade nossa no céu. Lixo. Literalmente, tanto é que isso aqui vai ser tudo purificado, né? Então, o que acontece? Essa vida que eu tenho é a única que eu conheço. Por isso que eu dou valor a ela. Se um dia eu fosse para o céu e ficasse lá meia hora, nunca mais ia dar valor para nada aqui. Não ia dar valor para mais nada. Jesus levou Pedro, Tiago e João para o alto monte, houve a transfiguração, né? Apareceu Moisés e Elias. Só porque apareceu Moisés e Elias, que já estavam vivendo no céu, só porque deu um pouquinho da glória, Pedro disse, bom estarmos aqui. Vamos ficar aqui. A coisa aqui tá boa demais. Fazer uma cabaninha. Então, assim, né? quando nós estivermos no céu, vai ser demais. Amém. Então, como que eu comparo a questão da sua pergunta? É uma mão limpa, estendida, para um poço de lama suja e fedorenta. Nós estamos num poço de lama suja e fedorenta. Esse é um poço de lama suja e fedorenta. Mas a mão de Deus é limpa, está estendida para nos tirar de lá. Amém, glória a Deus. Então essa é a realidade. Então quando eu não quero, eu não me arrependo, eu estou cada vez mais me afundando. Eu estou me afundando, eu não vou prosperar. Não há prosperidade. Existe uma pseudo-prosperidade. Eu quero abrir um parênteses aqui, queridos, com todo respeito às igrejas que estão envolvidas com prosperidade, mas se a palavra de Deus não é a norma de fé, se as pessoas não examinam as escrituras, não vai ter vida eterna.
A Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus foi nos concedida, e essa palavra é viva. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, ele é vivo. A Bíblia é o único livro onde o autor está presente com o leitor. Então nós precisamos sim nos agarrarmos à mão de Deus e nos firmarmos nele, que é o autor da nossa vida. Porque caso contrário, não vai haver prosperidade. Pode haver uma pseudo-prosperidade. A prosperidade que Deus quer dar para nós chama-se vida eterna. Amém. Amém. Interessante. E a idade? Varão, enche nosso coração aqui. E a gente para pensar, né, Dati? Porque às vezes, Luiz Fernando, às vezes a gente se vê ali chafundando na lama igual porco, né? Deus ali com um caminhão de bênçãos, paz, esperança, e a gente não olha para cima. A gente, como disse o pastor, fica ali e diante do que é dito, Dati, né? A gente glorifica a Deus, né? Porque ainda há esperança para mim, há esperança para você. Não importa a situação que você está vivendo, enfrentando nessa noite, existe um Deus que se movimenta de uma forma muito especial e poderosa em relação à sua vida, à nossa vida. E como diz Ismael, está em suas mãos a decisão. Fala, Dati, o que você quer comentar aí, meu amigo? Esse comentário aqui, fascinante, Varão. O Senhor não quer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos o perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para remover nossas transgressões. Davi, após cometer um pecado, orou: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, pastor, nada do que eu faça me dá, vamos dizer assim, me credencia a ser salvo. A salvação continua sendo de graça. Ação única e exclusiva de Jesus Cristo. Completamente. E o interessante é que a maneira como ele nos trata. Por exemplo, você caiu, a mão está ali para te levantar. A mão de Deus, ela é incondicional. Mesmo você queira ou não. Por exemplo, os anjos caídos tiveram a mão de Deus durante quanto tempo? Nós estamos tendo a mão de Deus durante quanto tempo? Então, o amor de Deus, ele é incondicional. Incondicional. Só que Deus trabalha com duas plataformas: o amor e a justiça. Amor e justiça. Quando você entra no tabernáculo, você encontra o amor. No primeiro compartimento, que é o pátio, o altar de sacrifício. E quando você chega no último compartimento do tabernáculo, lá está a lei, lá está a justiça. Então, o amor e a justiça sempre andarão juntos. Então, ele se relaciona contigo, ele está trabalhando com você, ele está colocando os anjos à sua disposição, ele quer que você acredite nisso, o seu coração vai ser transformado, ele vai transformar o seu coração, pode ficar tranquilo. Isso faz parte do processo, certo? Mas você tem que querer. Algumas pessoas vão ser como se nunca tivessem existido. Só que não foram pecadores. E vão ser como se nunca tivessem existido. Então, para nós, que somos conhecedores do Evangelho, nós temos um grande privilégio, que é vivermos esse Evangelho. Puxe sua espada. Seu escudo. Somos soldados. No céu, Miguel lutou com os seus anjos. Na terra, Jesus está lutando com os seus discípulos. Comigo, com você. Aproveite essa fase da vida, porque ela vai ser uma fase única. Depois que Jesus voltar, acabou. Você vai contar as histórias, dar palestras em alguns lugares por aí, no universo.
E suas cicatrizes serão suas maiores credenciais. Paulo vai chegar em algum planeta. Paulo, cadê as suas credenciais? Ele vai tirar a camisa e vai dizer, olha para as minhas costas. Chicotes tantas vezes, açoites tantas vezes, na voragem tantas vezes, nas prisões tantas vezes. Essas são as minhas credenciais. Pedro ele vai dizer assim, antes que o algoz o pregue na cruz, ele vai dizer assim, me crucifique de cabeça para baixo. Por quê, Pedro? Porque eu não sou digno de morrer com o meu mestre. Você precisa de fé para isso? É claro que precisa. Você precisa se arrepender das suas fraquezas? Claro que precisa. Sabia, um dia você vai ficar velho, vai definhar, vai agonizar numa cama no hospital, sua vida vai acabar, você tem dúvida disso? Essa é a realidade de todos. Ninguém vai escapar dessa realidade. Então, se hoje você anda, se você é capaz, se você pode fazer as coisas, viva com intensidade. Viva com dignidade e intensidade. Creia. Acredite que é real. Legal. Tremendo, né? E aí, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu tenho ouvido muitas pessoas ao longo de minha vida dizer assim, Jean, eu fui longe demais. Eu enveredei por caminhos que não creio que haja mais solução. Não creio que Deus possa me perdoar, não creio que a distância que eu percorri possa ainda ser alcançada pela graça desse Deus que você apresenta. Isaac, tem 1 João 1,9, é um versículo extremamente poderoso, extremamente esclarecedor, fala da justiça, fala do amor. O que João traz para a gente, para que o pastor possa, para a gente já finalizar nosso bate-papo de hoje? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pastor, pode ser que nessa noite o senhor esteja falando para alguém que acha que foi longe demais, né? É muito comum isso, pessoas terem um senso de culpa muito forte e não conseguirem se libertar desse senso de culpa por algo que fizeram. Quer ver um exemplo, claro, disso? Uma mãe que abortou uma criança. Certo? Abortou uma criança, depois se converte e percebe que não deveria ter feito aquilo. Mas aquilo persegue a vida da pessoa para sempre. Na verdade, assim, toda vida é gerada por Deus. Nada que existe com vida vem do acaso. Deus deu a vida. O fôlego de vida é dado por Deus. Quando você morre, o pó vai voltar, mas o fôlego volta para Deus. O fantasma da pessoa, o fôlego de vida, a essência da vida, o seu DNA. E no momento certo, ele vai voltar, por ocasião da volta de Jesus, para a terra, formando as criaturas. Se você é uma mãe que porventura perdeu um bebê, entenda uma coisa, esse bebê nunca foi seu. Esse bebê sempre foi de Deus. E se você se converteu, por misericórdia a você, Deus pode te dar um presente. Eu conheço várias pessoas que perderam bebês. E eu digo assim, quando Jesus voltar, a família vai ser grande. Então, Deus está no controle, extremamente no controle, só não está interferindo, para não dizer que foi injusto a ação contra o pecado. Você está me entendendo? Se Deus interferisse de uma forma diferente, poderiam acusar a Deus de ele estar sendo injusto, porque ele está combatendo contra o mal. Então ele está agindo de uma forma que não vai comprometer o processo. Esse é o primeiro passo. Eu não sei quem é você, mas você não é pior que um demônio. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, conta a história de um homem que tinha cerca de 6.000 demônios. O nome dele era Legião. Andava despido, babando, cabeludo, barbudo, correntes penduradas no seu corpo.
sangrando porque se machucava. E quando Jesus perguntou qual era o nome dele, ele respondeu Legião, porque havia entrado nele muitos demônios. Só que Jesus não falou com os demônios, Jesus falou com ele. Assim como Jesus está falando com você. Ele está perguntando assim, quem é você? Não, eu quero saber quem é você. Você é minha filha? Você me aceita como seu salvador? Se a sua resposta é sim, não existem mais demônios. Amém. Eles vão ser expulsos da sua vida de forma imediata. Amém, Senhor. Ele vai vesti-lo ou vesti-la novamente. Amém, Pai. Eu não creio que exista uma pessoa nesse momento, nesse mundo, com 6.000 demônios. Imagina, isso é um horror. Isso é A Bíblia conta essa história justamente para mostrar a grandeza do perdão de Deus por nós. Amém. Agora vai dar forças para esse homem, é que depois de expulsar os demônios, Jesus vai pedir para que ele pregue o evangelho naquela cidade, começando pela sua casa. O texto diz: volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que eu fiz por você. Sabe, nós precisamos compartilhar do amor de Deus com outras pessoas. Pegue uma nota de R$20. Sente ao lado de uma pessoa que está passando necessidades na rua. Converse com ela. Ofereça os R$20. Sabe, às vezes é um lanche, não é? Mas para alguém pode ser a diferença. Nós precisamos começar a fazer coisas que demonstrem o amor de Deus na nossa vida. Eu tenho que chegar em casa e dar um abraço apertado na minha esposa. Não posso dizer só oi. Dar um beijo, expressar o carinho, o amor, o sentimento. E eu preciso exercitar a fé. A fé não é só falar de Deus, é mostrar Deus em nós. Deus é uma pessoa amável. Deus é uma pessoa gentil, então eu também sou gentil. Deus é uma pessoa que trabalha, então eu também trabalho. Você está percebendo? Essa é a realidade. Quando você pensa que Deus não pode te perdoar, é como se você olhasse para o Calvário e dissesse: o que você está fazendo aí não é suficiente por mim. Você precisa fazer mais. Isso é o inimigo que coloca na nossa mente. O que Jesus fez é completamente suficiente. Não importa até onde você tenha ido. O ladrão da cruz estava no seu último momento, um marginal, um bandido. E Jesus disse: hoje, nesse momento, eu te digo, você estará comigo aonde? Paraíso. Paraíso. Bem, glória a Deus. Se você está sofrendo, entenda, existe um paraíso te aguardando. Amém. Você não está pendurado na cruz, não chegou nesse ponto. Então acredite nele, confie. Amém, amém. Eu estou aqui até emocionado, Isaac, coração aquecido, porque eu creio que pela fé, houve salvação hoje na sua casa, glória a Deus. E a palavra de Deus, Luiz Fernando já me apontou ali, o que acontece no céu, se nós aqui já estamos felizes, pastor? Maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz que acontece no céu. Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na minha tradução diz que é a festa. Eles comemoram muito. O céu está em festa nessa noite, pastor. Glórias a Deus por isso. Porque com certeza houve salvação aqui neste local, houve salvação na sua casa. Fala, Varão, o que o pessoal está aí? Eu só queria comentar algo. Todo mundo está comentando, até a Camila comentou, mas a Rosinalva fez um comentário tão interessante. Nós temos tempo ainda, temos aí 5 minutinhos. A Rosinalva disse que está tão extraordinário esse estudo que ela ficaria aqui até amanhã ouvindo a palavra. Amém, glória a Deus por isso. Tem mais alguém, Ismael? Temos aí 5 minutinhos, pontua aí se tiver mais algum comentário. A Genilda disse em alguns momentos, né? Misericórdia, leva-nos daqui, ó Senhor. Tipo, ela, em outros momentos que estava falando, o pastor estava comentando, ela está extremamente tocada também, clamando a Deus aqui e com o coração muito aquecido. Não aguenta mais esse mundo, né? Não aguenta mais esse mundo, muito feliz.
Bom, é isso, Vaso. Tem alguns comentários aqui, mas... Você ora pra gente, pastor, por favor. Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigado, porque quando nós olhamos para a sua grandeza, sua infinita grandeza, nos sentimos tão pequenininhos. É verdade, Pai. Mas quando nos relacionamos contigo, nós podemos chamá-lo de Pai, demonstrando o seu amor e o seu cuidado para com cada um de nós. O inimigo veio e roubou de nós a nossa identidade. Repreendo, Senhor. E nós aqui, através da Tua Palavra, estamos resgatando a nossa dignidade. Amém, Jesus. Colocando novamente a nossa vida nas Tuas mãos. Dá-nos fé, Senhor, para confiarmos inteiramente no nosso Salvador Jesus Cristo. Dá-nos arrependimento para sentirmos tristeza pelos nossos pecados e que nós possamos confessar ao Senhor que é rico em perdoar as nossas culpas. Muitas pessoas nesse momento estão conectadas ouvindo esta mensagem. Que esta mensagem possa chegar ao coração de cada uma dessas pessoas. Amém. E se existe alguém triste, que essa tristeza seja removida pela sua graça e pelo seu perdão. Amém, Senhor. Fica com cada um de nós, dá-nos a sua paz, te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Geração 7, que bênção, que privilégio ter você conosco. Realmente um banquete espiritual se desenrolou aqui à nossa frente, né? E aí, Isaac? O que leva dessa live, desse bate-papo, meu amigo? Me deixa muito aliviado, viu, Varão? Porque existe um Deus maravilhoso que Ele está de braços abertos para nos conceder o perdão e só basta eu confiar e confessar. E me arrepender, né? Ter fé que Ele vai perdoar os meus pecados também, né? Luiz? Rapaz, o que eu levo? Fé. Fé sempre. A gente sempre fala, não basta ter fé, mas viver a fé. Tava pensando assim, na palavra arrependimento lembra muito com a palavra movimento, né? Então acho que é justamente isso. A gente tem fé, a gente se arrepende, a gente se movimenta para que aquilo não aconteça mais. E só com a graça de Deus, com a ajuda dele, a gente consegue. E eu quero que isso na minha vida sempre. Amém. E aí, Varão? Sumiu aí. Rapaz, eu pedi a Deus aqui que me faça sonhar com o céu cada vez mais, porque o coração tá tão aquecido que eu queria passar pelo menos alguns minutinhos que Pedro passou ali quando viu Moisés ali, Elias, porque eu queria fazer uma cabaninha. Tá bom demais aqui. Eu vou falar igual a Rosinalva, eu ficaria aqui a noite toda ouvindo essas palavras. Barraquinha lá. E assim, o coração animado. Se eu já tenho esperança de ir pro céu, já tinha, agora mais ainda. E reconhecimento de que eu sou um pecador, um falho, como diz o Vaso, um pica-fumo, muitas vezes aqui, mas que o Senhor tem misericórdia de mim. E vou seguir me preparando, porque não vale a pena pedir para Deus tirar do meu coração o desejo de qualquer coisa aqui deste mundo e desejar o céu, somente o céu, Vaso. Eu quero mostrar minhas marcas também lá, minhas bronquites, minhas sei lá o que eu passei aqui, mas eu quero mostrar, e a gente não sabe o que nós iremos ainda passar, mas eu quero ser testemunha do que Deus fez por mim aqui, Vaso. Um abraço pra minha esposa e só agradecer que nós estamos fazendo outro casado. Glória a Deus por isso. Ezequiel, hoje a salvação bateu na porta do seu coração, meu amigo. E aí? Sim, claro. Fiquei muito emocionado aqui, vendo o pastor falar, prestando atenção em tudo aqui. E rapaz, é impressionante. Como o Ismael acabou de falar, a gente só tem que desejar cada vez mais o céu. E a gente vê que todas as coisas que o mundo tem para oferecer, igualmente o pastor estava falando, tudo isso vai ser destruído. Nada disso tem valor, né? Em vista o que Deus tem preparado para nós, né? O céu, a vida eterna, né? Então tudo que está em jogo hoje é a vida, mas não a vida essa que a gente conhece, a vida eterna, essa que a gente não conhece, que a gente almeja tanto, né? A gente tem um medo da morte. Eu me lembro que a minha avó faleceu com 92 anos, mas ela tinha um medo de morrer, rapaz. E era uma pessoa muito fiel, muito cristã, e não faltava fé. Então a gente teme a morte, a gente não quer passar por essa situação devido ao pecado. E esperamos que Jesus volte logo, porque estamos
com esse estudo que fizemos hoje, estamos almejando esse dia, né, pastor? Então, que Deus seja louvado. Como não amar esse Deus que nos amou primeiro? Amém, louvado seja Deus. Que presentão no Dia das Mães, hein, Vaso? Se você pegou posse dessa palavra aí, guarda no coração como fez a Nada original. do que as mães receberam hoje tem mais valor do que a palavra de Deus Exatamente, trouxe. A palavra de Deus trouxe salvação. Presentão, Vaso. Presentão, guarda no coração aí, medita nessa semana. Eu já quero mandar um abraço aqui então para as pessoas que participaram: a Célia, a Digenilda, a dona Juju, querida Juju, a Márcia aí, Amaral, prima do pastor, prima, né? Cunhada do pastor aí, a Luísa Antonângelo, que desejou uma boa noite para todos aqui. Um abraço para Luísa. A Luísa Antonângelo é proprietária do prédio lá da igreja, lá daqui da nossa igreja, que assiste também a nossa live. Tá aqui com a gente, assiste todas as lives, sextas e domingos. E Deus tem trabalhado muito no coração dela, pede muita oração pela família. Quem sabe aí, Luísa, você não aceita uma visitinha do pastor qualquer dia? O pastor tá aqui, né? Vai ser um prazer, hein? Eu já tô agitando aqui, hein, pastor? A Rosinalva, querida, que tá aqui, um grande abraço, pessoa maravilhosa, rainha das guloseimas, dos bolos, de tudo que ela faz, de cada coisa bacana. Falou que vai visitar a gente um dia aqui na Barra. Eu espero, viu, Rosinalva? Um abraço também pra Alessandra Herrero, querida Alessandra, desbravadora aí, amigona do nosso amigo Luiz aqui também. Bom, quem mais que passou por aqui? É o Márcio, de Araras, uma pessoa que a gente conheceu sexta-feira passada, quinta-feira, né? Na quinta-feira. Passado, contou um testemunho maravilhoso da igreja dele lá, acompanhou a live na sexta-feira e acompanhou a live hoje também. Um abraço, divulga aí, irmão, compartilha aí, tá bom? Para que outras pessoas fiquem sabendo aí da palavra e sejam maravilhadas, tá bom? Matias não tá hoje não, Matias? O Matias não entrou aqui hoje, mas a Nara entrou. Um abraço pra Nara, volte mais vezes. O pastor vai voltar, já mandou uma agenda pra gente aqui. Se dependesse da gente, ele estaria aqui todos os domingos. Quem sabe ele volta mais vezes, tá bom? Bom, basicamente são essas pessoas que comentaram. Às vezes tem no comentário do Luiz aí, ou do Isaac, não sei, do Jean. Mas um forte abraço pra todos vocês que participaram. Fala aí, Isaac. Só lembrando que então, próxima sexta-feira, live das varoas, às 8 com horas. direito a chazinho, porque com a gente aqui, eu tô vendo que eu vou ter que fazer um chá em casa e trazer. Chazinho, né? Com caneca patrocinada, hein? Da geração 7. Geração 7. Então, às 8 horas, você acompanha a gente aí. E no domingo que vem, agora, às 8 horas também, estudo de salvação pela graça. Olha que bacana. Bacana demais. E aí, vai então, não claro perca. que não, né? Se hoje já foi espetacular, imagine domingo que vem. Você tinha que perder era hoje, né? Se houve uma live que você não poderia ter deixado de assistir, era hoje. Agora, domingo que vem... Vaze cada vez mais, porque os temas eles vão aquecendo cada vez mais o coração. Verdade. A gente ainda vai falar da volta de Jesus, a gente vai falar do juízo. O pastor falou, maravilhoso, tem tanta coisa, santuário. Né? São coisas tremendas, Então, né? não perde não, tá bom? Fica com a gente, uma feliz semana, que Deus abençoe. 10 horas e 1 minuto. Tchau. Deus abençoe e feliz semana. A gente volta então na sexta-feira. Um abraço.